Olá, alunos do nono ano. Na aula de hoje é resolução de equações de segundo grau incompletas. Na aula anterior a gente já tinha começado um pouquinho já das equações de segundo grau, né? Então só para lembrar, elas têm uma forma reduzida, né? Ax² mais bx mais c igual a zero, né? Em que o a, o b e o c são chamados coeficientes aqui da equação, né? O diferencial é que nós temos uma incógnita elevada ao quadrado. Então, quando a gente tem o b e o c diferente de zero, essa equação ela é chamada de completa. E quando ou o b é zero ou o c é zero, a equação é chamada de incompleta. E são justamente as incompletas que são o foco da aula de hoje, que nós vamos então resolver elas quando não tem o b e quando não tem o c. A resolução, a gente vai achar a chamada raiz ou solução da equação, que é o número que faz a equação ser verdadeira. Ou seja, se a gente substituir ele no lugar do x, nós obtemos uma verdade no lugar da equação. Então, primeiro, nós vamos resolver a do formato ax² mais bx igual a zero, ou seja, aquele formato que não tem o c, né? Faltando o c. Então vamos aqui a alguns exemplos. Primeiro exemplo, x² mais 8x igual a zero. Nesse modelo aqui que não tem o c, a gente sempre coloca o x em evidência. O que é isso? É como se eu dividisse a equação toda por x, né? Então eu vou diminuir um x daqui, porque x² é a mesma coisa, né, que x vezes x, né? Ok? Então eu vou estar diminuindo um x daqui e vou diminuir um x daqui. Daí esse x ele vai estar aqui na frente. E o resto da equação eu copio igual. Então x² divide por x, sobra um x. E 8x divide por x, vai sobrar o 8. E isso sempre vai acontecer. A gente vai tirar um x, vem para frente, e aqui dentro vai ficar um x e mais o outro número que tiver aqui na frente. Se eu voltasse aqui e fizesse aquela distributiva da multiplicação, né? X vezes x tem que dar x² e x vezes 8 tem que dar 8x, né? Ou seja, se eu voltar aqui e fizer a distributiva, eu volto para a minha equação original do início aqui, né? Então, analisando aqui, botei em evidência, né? Botei o x em evidência, então ficou x que multiplica x mais 8 igual a zero. Então, isso daqui é um produto de dois fatores, né? Eu tenho x e o x mais 8, são dois fatores. Então, uma multiplicação que dá como resposta zero, um dos dois tem que ser zero. Ou o x é zero, ou o x mais 8 é zero, porque senão não tem como dar zero nessa conta. Então, aqui estão as duas opções. Então, ou x é zero, ou x mais 8 é zero. Se o x for zero, percebam que eu colocar zero aqui no lugar do x, a equação fica verdadeira, né? 0² é zero, 8 vezes 0 dá zero, 0 mais 0 é zero. Então, o zero já é uma solução, já é uma raiz para a equação. Agora, então, eu vou encontrar a outra. X mais 8 igual a zero. Então, vou resolver aqui. Esse mais 8, eu vou, então, subtrair 8 de cada lado, né? Ok? Então, 8 menos 8 aqui vai cancelar essa parte. E aqui 0 menos 8 dá menos 8. Então, a outra raiz é o menos 8. Então, a gente faz um conjunto solução, colocando as duas respostas, né? Então, é o menos 8 e o 0. Perceba que se eu colocar aqui menos 8, também no lugar, né? O menos 8 ao quadrado ele dá 64 positivo, e o mais 8 vezes o menos 8 vai dar 64 negativo, né? Então, 64 menos 64 também vai dar zero. Então, ele tem duas raízes. Esse é o diferencial das equações de grau 2, tá? De segundo grau, que a gente vai encontrar duas raízes para essas contas. Um outro exemplo, menos 3x² mais 21 igual a zero. Eu vou botando o x então em evidência, certo? Então eu vou copiar o menos 3x e o mais 21, ok? Que eu estou diminuindo um x daqui, que aqui seria x vezes x, né, no lugar do x², e aqui eu vou tirando o x então. Então, da mesma maneira, eu tenho um produto aqui de dois fatores, o x e o menos 3x mais 21, que dá zero.
Então, um dos dois tem que ser zero. Então, ou o primeiro ou o segundo. Então, ou se o primeiro x aqui for zero, já é zero uma solução. E o outro, então, eu vou resolver, né? Então, menos 3x mais 21 igual a zero. Então, subtraio 21 dos dois lados, né? Para poder tirar aqui, para igualar essa equação, para obter o x isolado, né? No final. Então, subtraindo 21 dos dois lados, essa parte aqui vai cancelar. Vai sobrar só o menos 3x. E aqui sobra só o menos 21. Então, o x está multiplicado por menos 3, então tem que dividir por menos 3 as duas partes da equação, né, que é feito aqui. Daí, menos 3 dividido por menos 3 vai dar 1, cancela, né? Sobra só o x sozinho. E menos 21 dividido por menos 3 vai dar o mais 7. Então, mais 7 é a outra solução. Então, o conjunto de solução aqui ficou 0 e o 7, né? Se substituir o 7 aqui, dá só uma conta um pouco maior, mas ela também vai zerar essa equação toda aqui, tá? Ok. Né? Só lembrar que daí sempre a equação do segundo grau a gente obtém duas soluções aqui, tá? E o principal aqui, agora eu lembrei, sempre que falta o C, uma das respostas é sempre zero, que deu para perceber aqui, né, que as duas têm em comum, os dois exemplos, uma resposta zero. Então, sempre que faltar o C, sempre que não tem o C, né, uma das respostas é zero, daí só tem que descobrir a outra. Agora, outro exemplo, o ax² mais c igual a zero, ou seja, o exemplo que agora falta o b. Ele é um exemplo mais direto para se resolver, né? Para ir isolando x. Então, primeiro exemplo, x² menos 25 igual a zero. Então, soma 25 dos dois lados para isolar o x, né? Então, aqui menos 25 e mais 25 vai cancelar. E 0 mais 25 fica 25. Então, sobrou x² igual a 25. Agora, então, o ao quadrado, para eu tirar a potência ao quadrado fora, como a gente aprendeu no começo do ano, tem que ser com raiz quadrada, né? Porque raiz quadrada vai cancelar. Então, eu vou ter que tirar a raiz quadrada dos dois lados, ok? Então, vai ficar a raiz quadrada do x² e a raiz quadrada do 25. Eu coloquei esse mais e menos aqui na frente porque a gente vai obter duas raízes opostas, né? Porque existem dois números que elevado ao quadrado dá exato 25, que é o 5 positivo e o 5 negativo, que está aqui embaixo já, né? Então, aqui, só para ficar claro, né? Raiz quadrada e potência elevada ao quadrado, ela se cancela, então sobra só o x, ok? E daí aqui a raiz quadrada do 25, né? Seria a mesma coisa que a raiz quadrada do 5 ao quadrado, que daí também cancelaria, sobraria só o 5. Só que pode ser o 5 positivo, como também pode ser o 5 negativo, tá? Porque os dois elevado ao quadrado dão 25. Então, o conjunto de solução fica o menos 5 e o 5. Repara que se jogar aqui em cima, né? Menos 5 ao quadrado dá 25 positivo, 25 menos 25 dá 0. E 5 positivo ao quadrado também dá 25 positivo, menos 25 vai dar 0. Um outro exemplinho, o menos 2x² mais 36 igual a 0. Então, primeiro tiro 36, subtraindo 36 dos dois lados da equação, né? Então, aqui cancela, sobra só o 2x². E daí, no outro lado, menos 36. Aí, então, o x² aqui, ó, ele está multiplicado, né? Então, se tiver um número na frente, a raiz é a última coisa que se tira. A raiz sempre deixa para o final. Então, tem um número aqui na frente, vou primeiro dividir por esse número, né? Então, divide as duas partes pelo menos 2, no caso aqui. Então, menos 2 com menos 2 aqui cancela, sobra só o x². Menos dividido por menos fica mais, 36 dividido por 2 dá 18. Aí, então, agora tira a raiz dos dois lados, né? Porque ficou só o x² sozinho. Aqui eu esqueci de colocar um mais e um menos, né? Aqui na frente. Então, o 18 ele não tem raiz exata, mas ele é o 3 vezes 3 vezes 2, né? Ou a mesma coisa é dizer que o 18 é o 3² vezes 2. Aí a gente tirava a raiz separado, né? Tira a raiz então do 3², que vai ser o próprio 3, e a raiz do 2 vai ficar na raiz do 2, que ela não é exato, né? Então aqui pode ser o 3 raiz de 2 negativo ou o 3 raiz de 2 positivo.
Se tivesse colocado a resposta apenas como x igual raiz quadrada de 18, nesse caso também dá para considerar, tá? Só que daí só está faltando simplificar a raiz, tá ok? Aqui uma curiosidade é que sempre que falta o b para esse formato de equação, as respostas elas serão sempre números opostos, tá? Sempre vai cair em números opostos, positivo e negativo. Isso vai ajudar bastante. Galerinha, se tiver qualquer dúvida, vocês podem pedir por e-mail, por WhatsApp ou pela sala de aula, tá? Até a próxima aula.